Oi pessoal, vamos fazer agora o segundo vídeo do capítulo 6. Nesse vídeo a gente vai exercitar exemplos de aplicação do lema do bombeamento para mostrar que algumas linguagens não são regulares, né? Então a gente vai ver alguns exemplos e aplicar o lema, né, aquele esquema de demonstração por contradição, para mostrar que algumas linguagens não são regulares. Então esses vão ser os 5 exemplos que a gente vai fazer. Então são 5 linguagens que não são regulares, tá? E aqui você tem uma amostra da limitação de poder computacional que os autômatos finitos realmente têm. Então, lembrando, né, as linguagens regulares são as linguagens que podem ser aceitas por um AFD ou AFND, por um autômato finito. Então, se essas linguagens aqui não são regulares, significa que nenhum autômato finito pode aceitar qualquer uma delas. Não interessa se eu tentar fazer um autômato finito com 3 bilhões de estados, não vai aceitar essas linguagens, né? Então, e repare que são linguagens que descrevem questões úteis. Por exemplo, essa primeira linguagem é a linguagem que tem como palavras as sequências de zero, que o comprimento da sequência é um número primo. Então, se um autômato finito fosse capaz de aceitar essa linguagem, você teria um autômato que é capaz basicamente de diferenciar números primos de números compostos, né? Então o autômato ia medir de alguma maneira o comprimento da sequência de zeros. Se o comprimento da sequência de zeros fosse primo, ele ia responder sim. Se o comprimento da sequência de zeros fosse composto, ele ia responder não. Então seria um autômato que é capaz de diferenciar números primos de números compostos. O fato dessa linguagem não ser regular significa que um autômato finito não consegue fazer esse tipo de tarefa. Essa é uma tarefa que o nosso computador consegue fazer, o autômato finito não consegue fazer. Então daí você já vê um déficit de poder computacional, né, que a gente tem do autômato finito para os nossos computadores, né? Ele claramente não é capaz de fazer tudo que o nosso computador faz. Outras coisas que eu não consigo fazer, essa linguagem aqui, eu tenho que comparar o tamanho da sequência de A com o tamanho da sequência de B, que vem logo depois. E se as duas sequências tiverem o mesmo tamanho, a palavra é aceita. Então, é um autômato finito também, por essa linguagem não ser regular, um autômato finito não consegue fazer isso, tá certo? Então, também não é capaz de comparar duas medidas consecutivas. Então, você vê outra limitação que ele tem, e muitas outras, né? O autômato finito é uma máquina extremamente limitada, é basicamente uma catraca de ônibus ou uma catraca de metrô, uma coisa bem nesse nível, né? Então, ok. Vamos mostrar que essas 5 linguagens não são regulares. Então, com esses exemplos, a gente vai poder ver que a demonstração pelo lema do bombeamento de que uma certa linguagem não é regular tem um padrão, elas sempre obedecem um padrão. Começa até a você enxergar as repetições com esses 5 exemplos seguidos, você vai ver repetições aparecendo, né? Você começa sempre supondo contradição que L seja regular, ou seja, que L seja aceito por um autômato finito determinístico com um estado. Aí você escolhe uma palavra W que seja aceita pelo autômato e que tenha comprimento maior ou igual a N. Tá? E essa escolha, em princípio, qualquer palavra que satisfaça essas duas condições está valendo, né? Você tenta escolher aqui a palavra de maneira que ela tenha o mínimo possível de possibilidades de decomposição nesse formato XYZ, porque essas decomposições que você vai ter que analisar depois, né? Então, se tiver muitas possibilidades de decomposição, você vai ter que fazer muitos subcasos de análise. Você tenta ter uma palavra que te dê uma simplificada aqui, né? Poucas possibilidades aqui. Aí você bombeia
o y, né? Pela propriedade 3 do lema do bombeamento, você poderia bombear o y, né? E chega a uma contradição para pelo menos um valor de k. Então é isso que você tem que fazer. As principais dificuldades para fazer isso aqui funcionar na prática: a escolha da palavra W adequada, né, que é a primeira escolha que você faz logo no início, e a identificação correta da condição, o que significa pertencer à linguagem, impõe, né, sobre os dados do problema. Então vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo é a linguagem que tem sequências de zero com comprimento primo. Aqui eu boto em vermelho, chamei de prólogo, porque isso aqui vai ser o primeiro parágrafo de toda e qualquer prova por contradição usando o lema bombeamento. Então, esse parágrafo vermelho vai aparecer no início dos 5 exemplos que a gente vai fazer agora. Todos igual, sem alterar nada. Não tem nada nesse parágrafo que seja particular desse exemplo. Esse parágrafo é completamente geral a respeito de lema do bombeamento. Então, isso aqui você coloca idêntico, como se fosse um carimbo, no início de qualquer demonstração por contradição que vai usar o lema do bombeamento. Tá? Então, primeira coisa, isso aqui vai aparecer 5 vezes, né? São 5 exemplos que a gente vai fazer, então isso aqui vai aparecer 5 vezes aqui nos slides, sempre igual. Tá? Então, a primeira coisa, eu gostaria muito que vocês tiverem que fazer um exercício de bombeamento, colocassem esse parágrafo aqui no início. Tá? Esse parágrafo é importante, por quê? Esse parágrafo diz quais são as condições, tá? E o que vai ter que acontecer. Então, ó, repara só. Suponha por contradição que L é uma linguagem regular. Aqui é a contradição que eu quero, né? Eu estou fazendo essa hipótese, então lá no final, se eu chego numa contradição, é porque essa hipótese é falsa, ou seja, L não vai ser uma linguagem regular. Então, pelo lema do bombeamento, existe um inteiro positivo n, chamado de comprimento de bombeamento, tal que qualquer palavra W que seja aceita, né, pelo autômato, ou seja, que esteja dentro da linguagem regular, onde comprimento de W é maior ou igual que n, vai ter pelo menos uma decomposição de W. Então aqui, ó, atenção no que está sendo dito. Pelo menos uma decomposição de W. Não é eu estou dizendo uma palavra que satisfaz isso aqui, qualquer decomposição que eu fizer vai satisfazer as propriedades do bombeamento. Não, não é qualquer decomposição que você fizer. Isso é um erro comum. A pessoa acha que se ela escolher uma palavra satisfazendo esses dois requisitos, ela pode decompor a palavra do jeito que ela quiser, e aí a decomposição do jeito que ela quiser não satisfaz as propriedades do lema do bombeamento, ela acha que chegou numa contradição e encerra a prova e diz que a linguagem não é regular. Está tudo errado. Tá? Porque não é qualquer decomposição que vai satisfazer as propriedades do lema do bombeamento. Tá? O lema diz é que vai existir pelo menos uma decomposição que vai satisfazer essas três propriedades. Comprimento de xy menor ou igual que n, comprimento de y maior ou igual que zero, e o y sendo bombeável k vezes para todo inteiro k maior ou igual que zero. Então aqui nesse parágrafo do prólogo eu digo tudo que deveria acontecer se a linguagem fosse regular. Aí agora a minha próxima etapa é eu tentar escolher uma palavra W, tá? Para chegar numa contradição. Então qual é a ideia? Eu vou tentar escolher uma palavra W que satisfaça esses dois requisitos, tá? E aí mostrar que qualquer que seja a decomposição de W que eu fizer nesse formato XYZ, eu nunca consigo satisfazer as propriedades 1, 2 e 3 ao mesmo tempo. Tá? Na verdade, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou considerar as decomposições no formato XYZ que satisfazem as propriedades 1 e 2, e aí mostrar que no momento em que eu satisfaço as propriedades 1 e 2, eu não consigo satisfazer a propriedade 3. A propriedade 3 desmonta. Então eu nunca consigo satisfazer as três propriedades ao mesmo tempo para nenhuma decomposição possível nesse formato.
Então, como deveria existir pelo menos uma decomposição onde isso funciona, e eu mostrei que não está funcionando para nenhuma, aí sim eu tenho a minha contradição, e L não é uma linguagem regular. Então, vou escolher a palavra zero elevado a q, onde q é o menor primo que seja maior ou igual a n. Então, como esse comprimento é primo, a palavra w está dentro de L, e como o q é maior ou igual a n, esse comprimento de w é maior ou igual a n. Então, essa palavra w que eu escolhi está satisfazendo os dois requisitos. Então, pelo lema do bombeamento, deve existir uma decomposição w igual a x, y, z, satisfazendo as três propriedades assim, satisfazendo essas três aqui. Tá? Mas é aquilo, deve existir uma decomposição, não sei qual é. Então, bom, o que eu sei é que, bom, como essa palavra é formada só por zeros, eu sei que cada pedaço desse x, y e z também vai ser formado só por zero. Então, x vai ser 0 elevado a i para algum i, y vai ser 0 elevado a j para algum j, e z vai ser todo o resto da palavra. Então, 0 elevado a q menos i menos j. X com y com z tudo concatenado dá 0 elevado a q, que é a minha palavra original. Tá? Pela propriedade 2, né, diz que o comprimento de y é maior do que zero. Então, o comprimento de y é j, então j vai ser maior do que zero. Vamos calcular o x, y, k, z, que é, né, o bombeamento em si. Bom, x, y, k, z vai ser o x, aqui o y repetido k vezes e o z. Dá 0i mais jk mais q menos i menos j. Esse i morre com esse menos i, fica q mais j, k menos 1. Eu posso botar esse j do k e esse j sozinho em evidência, fica esse j, k menos 1. Tá? Então isso é a palavra bombeada. Para satisfazer a propriedade 3, a palavra tem que pertencer à linguagem para todo valor de k. Condição, nesse exemplo, para pertencer à linguagem é que o comprimento da palavra seja primo. Então eu preciso que esse comprimento, q mais jk menos 1, que é o comprimento que eu calculei aqui da palavra bombeado, eu preciso que esse comprimento seja primo para qualquer valor de k. Então eu preciso que q mais jk menos 1 seja primo para todo k. Se eu achar um k que isso aqui não dá primo, já é o suficiente para eu ter a minha contradição. Vamos considerar o caso k igual a q mais 1. Nesse caso, o comprimento de x, y, k, z vai ser q mais j, e aí eu vou substituir em k, q mais 1. Então aqui q mais 1 menos 1 dá q mais j aqui, porque esse mais 1 morreu com esse menos 1. Então q mais j aqui, que é q vezes j mais 1. Então esse é o comprimento da palavra no caso de k igual a q mais 1. Como q é primo, necessariamente q é maior do que 1. Lembrando que 1 não é um número primo, tá? 1 também não é um número composto, 1 é 1. 1 é uma terceira categoria. Tem 1, tem primo e tem composto. Como j é maior do que 0, eu tenho que, somando 1 dos dois lados, j mais 1 é maior do que 1. Então esse número aqui é um produto de dois números maiores que 1. O q é maior do que 1 porque ele é primo. E o j, o j mais 1 também é maior do que 1. Um produto de dois números maiores que 1 também é conhecido como número composto. Essa é a definição do número composto. O número composto é alguém que pode ser escrito como produto de dois números maiores que 1. Certo? Então, QJ mais 1 é um número composto. Então, essa palavra bombeada não vai pertencer à linguagem quando k tiver o valor q mais 1, porque eu precisava que o comprimento dessa palavra fosse primo para pertencer à linguagem, e aqui eu cheguei à conclusão que vai ser um número composto. Então isso é uma contradição com a propriedade 3, que dizia que essa palavra ia pertencer a L para qualquer valor de k. Então o lema do bombeamento não é satisfeito,
e a linguagem L não é regular. E o primeiro exemplo acabou. Não foi tão difícil, nem tão dolorido. Vamos para o segundo exemplo. Esse exemplo, as palavras têm esse formato AMBN, ou seja, todos os A's aparecem antes de todos os B's e a quantidade de A's e de B's é igual. Se essa linguagem fosse regular, significava que o autômato finito era capaz de fazer contagem, do tipo, ele conta quantos A's tem, depois ele compara com essa segunda contagem e diz se são iguais ou diferentes. O fato dessa linguagem não ser regular significa que o autômato finito não consegue fazer esse tipo de contagem. Tá certo? Então, de novo, o mesmo prólogo de sempre supõe, por contradição, que L é uma linguagem regular. Então, pelo lema do bombeamento, existe um inteiro positivo n, chamado de comprimento do bombeamento, tal que para toda palavra W pertencente a L, com comprimento de W maior ou igual que n, existe pelo menos uma decomposição de W na forma x, y, z, satisfazendo essas três propriedades: comprimento de x, y é igual a n, comprimento de y é maior do que zero. Esse é o maior ou igual, mas é estritamente maior do que zero. E x, y, k, z pertence a L para todo valor de k. O primeiro passo é escolher a palavra. Tá? Eu tenho que ser uma palavra que esteja em L, ou seja, a mesma quantidade de A's e B's, e tem que ser uma palavra que tenha comprimento maior ou igual a n. Aí a pessoa, eu já falei antes no vídeo anterior, eu vou falar de novo, não é vantagem ser muquirana no tamanho dessa palavra. Você diz, o comprimento mínimo da palavra tem que ser n, então eu vou escolher uma palavra de comprimento exatamente n, aí vai e escolhe 0 elevado a n sobre 2, 1 elevado a n sobre 2. Essa é uma péssima escolha de palavra. Vou te dizer por quê. Porque essa palavra, tendo essa quantidade, entre aspas, pequena de zeros e 1, n sobre 2, n sobre 2, não vai te deixar tirar vantagem dessa propriedade 1 aqui do lema do bombeamento. É uma propriedade que a gente vai tirar muita vantagem aqui. Então, não precisa ser muquirano no comprimento da palavra. Tá? Basicamente, se o comprimento mínimo da palavra tem que ser n, põe n em cada pedaço, que você vai ter aqui no caso um comprimento 2n, que é maior do que n e satisfaz da mesma maneira, tá certo? E é uma escolha melhor de palavra porque vai permitir um uso melhor dessa propriedade 1, como a gente vai ver daqui a pouquinho já. Então não seja muito justo na escolha dessa palavra, muito mão de vaca aqui. Deixa a palavra ser muito maior do que n, não tem problema, isso aqui é só um comprimento mínimo, qualquer coisa maior do que isso continua valendo. Então vou pegar essa palavra 0n e 1n, ela está dentro da linguagem porque tem a mesma quantidade de... Bom, aqui era A e B, eu fiz com 0 e 1. Bom, vocês vão me perdoar por isso, né? Mas acho que isso não vai causar confusão. Enfim, quantidade de A's igual a de B's ou de zeros igual a de 1, tanto faz. Tá na linguagem, eu tenho que o comprimento é 2n, que é maior do que n, então pelo lema do bombeamento vai existir alguma decomposição x, y, z satisfazendo as três propriedades acima. Certo? Pela propriedade 1, tá vendo? Eu vou usar a propriedade 1. X e y podem conter apenas os zeros do segmento inicial de W. Aqui, a vantagem de eu ter escolhido essa palavra. X e y juntos tem no máximo n símbolos. Tá? E o x e o y estão no início da palavra W. Então, se eu pego o início da palavra W e no máximo n símbolos, eu estou nessa região aqui da palavra, do 0n. Tá certo? Para eu vir desde o início da palavra W e chegar até a região dos uns, eu vou ter que ter mais do que n símbolos. Né? Eu vou ter que ter todos os zeros e mais alguns 1. Então, vai estourar esse limite aqui que tem que ser menor ou igual que n. Então, o fato de eu ter pego uma palavra com n zeros faz com que o x e o y, garantidamente, pela propriedade 1,
sejam formados apenas por zeros. Isso vai simplificar a quantidade de possíveis decomposições x, y, z que eu posso ter. Então, x é formado só por zeros, vai ser um zero i, y também é formado só por zeros, vai ser um zero j. O z vai ter a quantidade restante de zeros, 0 n menos i menos j, e todos os 1, 1 elevado a 1. Todos os 1 vão ficar no z. Tá? Pela propriedade 2, o j é maior do que zero. Certo? Então vamos calcular x, y, k, z. X é 0i, y é 0j, então vai ser repetido k vezes, e o z é todo o resto, 0, n menos i menos j, 1n. Tá? Isso vai dar 0, jk menos 1 mais n, 1n. Essa é a palavra bombeada. Né? Para satisfazer a propriedade 3, essa palavra bombeada tem que pertencer à linguagem para todo o valor de k. Tá? E nesse caso, desse exemplo, a condição para pertencer a L é que a quantidade de zeros do primeiro segmento, que é j k-1 mais n, né, nessa palavra bombeada, tem que ser igual à quantidade de uns do segundo segmento dessa mesma palavra, que é esse n aqui. Né? Então, eu preciso que jk-1 mais n, que é a quantidade de zeros, esteja igual a n, que é a quantidade de 1. Esse n pode cortar com esse n, eu fico com jk-1 igual a zero. E lembrando, quando eu tenho um produto de duas coisas dando zero, uma delas tem que ser zero. Então, ou j igual a zero, ou k-1 igual a zero. Só que j, pela propriedade 2, é maior do que zero. Então, necessariamente tem que ser essa segunda parcela aqui a ser zero. Então, eu tenho k-1 igual a zero, ou seja, k igual a 1. Então, para satisfazer a propriedade 3, eu chego à conclusão de que eu preciso ter k igual a 1. Então, x, y, k, z só vai pertencer a L quando k for 1. Isso é uma contradição com a propriedade 3, que dizia que isso teria que acontecer para qualquer valor de k. Então, na verdade, está falhando para quase todos os valores de k, só está satisfazendo para k igual a 1. Então, o leão do bombeamento não é satisfeito e a linguagem L não é regular. Mais um exemplo feito. Vê que as coisas têm um ritmo aqui, né? Sempre mais ou menos a mesma coreografia em todas as demonstrações. Terceiro exemplo, quase igual ao segundo, só que agora a quantidade de A's ou de zeros que seja, é maior ou igual que a quantidade de B's ou de 1. Antes já tinha que ser exatamente igual, né? Agora é um pouco mais afrouxado, tem que ser maior ou igual. Mostrar que essa linguagem também não é regular. Então começa com o prólogo de sempre. Suponha por contradição que L é uma linguagem regular, então, pelo lema do bombeamento, existe um inteiro positivo n, chamado de comprimento do bombeamento, tal que, para toda palavra W que esteja na linguagem L e que tenha comprimento maior ou igual que n, existe ao menos uma decomposição de W na forma W igual a x, y, z, tal que essas três propriedades são satisfeitas. 1. Comprimento de xy é menor ou igual a n. 2. Comprimento de y é estritamente maior do que zero. Aqui dentro do parênteses está correto, y é diferente de epsilon. Né? Y não é a palavra vazia, tem pelo menos um símbolo. E 3. X, y, k, z, as palavras bombeadas sempre pertencem a L para qualquer inteiro k. Então, eu vou tentar de novo a mesma palavra que eu tentei no exemplo anterior, porque no exemplo anterior eu escolhi essa aqui porque eu tinha que ter a quantidade de zeros e uns iguais. Aqui eu não tenho mais que ter a quantidade de zeros e uns iguais, mas como aqui é maior ou igual, né, o caso do igual ainda satisfaz o critério da linguagem. Então essa palavra está dentro da linguagem, o comprimento dela é maior do que n, é 2n. Como ela funcionou bem no exemplo anterior, eu vou usar ela de novo aqui. Né? Mesma palavra. Então, pelo lema do bombeamento, deve existir uma decomposição x, y, z satisfazendo as três propriedades acima. E aí, de novo, a razão aqui porque eu escolhi de novo essa palavra, porque a propriedade 1 me ajudou tanto no exemplo anterior, que eu vou usá-la de novo para a propriedade 1 de novo me ajudar nesse exemplo. Né?
número máximo de símbolos da parte XY da palavra é N, e a parte XY está no início de W. Então, vindo do início de W para dentro, e tendo no máximo N símbolos, eu tenho que estar aqui na região dos zeros. Certo? Não pode ter nenhum 1 em XY. Então, de novo, x vai ser 0 elevado a i, y vai ser 0 elevado a j, o z vai ter o restante dos zeros e todos os 1s. Pela propriedade 2, j é maior do que 0. Pela propriedade 2, comprimento de y é maior do que 0, comprimento de y é j. Então, vamos calcular agora o x, y, ak, z. Então, aqui o x, o y é 0j, o z é todo o resto, então o y vai ser elevado a k, dá isso aqui. Exatamente a mesma coisa que eu tinha obtido no exemplo anterior, né? Já que eu comecei da mesma palavra, o bombeamento também vai ser igual ao do exemplo anterior. Só que o critério de pertencimento à linguagem mudou, né? Agora, para satisfazer a propriedade 3, eu preciso que essa palavra XYKZ esteja dentro da linguagem para todo o valor de K. E a condição para pertencer a L é isso que mudou de um exemplo para o outro, né? A condição para pertencer a L é que a quantidade de zeros do primeiro segmento, que é jk-1 mais n, aqui, seja maior ou igual, é isso que está diferente, né? A quantidade de uns do segundo segmento da palavra, que é n. Então agora o que eu preciso ter é jk-1 mais n maior ou igual a n. No exemplo anterior, aqui era igual. Agora é maior ou igual. Então a condição de pertencimento dessas palavras à linguagem mudou. Bom, o n corta com n, jk-1 maior ou igual a 0. Como j é maior que 0, tá? Eu tenho um número maior que 0 multiplicado por outro e o resultado tem que ser maior que 0. Tá? Para esse produto ser maior ou igual que 0, dado que o j é positivo, eu preciso que o k-1 seja maior ou igual a 0. Tá? Se o k-1 for negativo, produto de um positivo j por um negativo, o resultado não vai dar maior ou igual a 0. Então eu preciso que o k-1 seja maior ou igual a 0, ou seja, k maior ou igual a 1. Então, XYKZ só vai pertencer à linguagem quando k maior ou igual a 1. O que é uma contradição, nesse caso, bastante sutil com a propriedade 3, porque a propriedade 3 dizia que isso aconteceria para qualquer valor de k maior ou igual a 0. Qual a diferença? A diferença é o zero, né? Aqui o zero estava incluído. De acordo com o enunciado do lema do bombeamento, todo mundo de 0 em diante era para funcionar. E o que está funcionando é todo mundo de 1 em diante. O k igual a 0 não está funcionando. Aí vai dizer, pô, mas umzinho só não está funcionando, o resto tudo está. Não importa. O lema dizia que ia ser para todo mundo de 0 em diante. Não está sendo para todo mundo de 0 em diante. Isso é uma contradição. Tá? Para k igual a 0, a palavra bombeada não pertence à linguagem. E a propriedade 3 dizia que essa palavra tinha que pertencer a L mesmo nesse caso. Tá? Então eu tenho uma contradição. O lema do bombeamento não é satisfeito. E a linguagem L não é regular. Dessa vez foi por um fio de cabelo que eu consegui a contradição, mas o que importa é que eu consegui. Certo? Quarto exemplo. Essa linguagem aqui, LUU. O que é essa linguagem? Essa linguagem, formada pelas palavras com símbolos 0 e 1, que eu posso cortar essas palavras em duas metades iguais. Né? Então, eu tenho UU, ou seja, a palavra é formada por duas metades iguais concatenadas entre si. Tá certo? Então, de novo, o meu clássico prólogo suponha por contradição que L é uma linguagem regular. Então, pelo lema do bombeamento, existe um inteiro positivo n, chamado de comprimento do bombeamento, tal que, para toda palavra W pertencente a L, onde W é maior ou igual a n, existe ao menos uma decomposição de W na forma W igual a XYZ, tal que 1
comprimento de xy é menor ou igual a n, 2, comprimento de y é maior do que zero, e 3, XYKZ pertence à linguagem para todo inteiro K maior ou igual que zero. Vamos pegar a palavra 0n, 0n, ou seja, cada U desses é 0n, eu concateno dois deles, né? Fico com 0 elevado a 2n. Essa é uma palavra que está dentro de L, né? Ela pode ser decomposta em duas metades iguais, né? Cada uma das metades é 0n. E o comprimento dela é 2n, é maior do que n, que é o necessário aqui para o lema. Então, pelo lema do bombeamento, deve existir uma decomposição XYZ satisfazendo as três propriedades acima. Essa palavra só tem zeros, certo? Então, se só tem zeros, obviamente o x vai ser uma parte dos zeros, o y vai ser uma outra parte dos zeros, e o z vai ser o restante dos zeros. Então, 0i, 0j, e o restante, 0 elevado a 2n, que é o total de zeros, menos i menos j. Né? Opa, sentido errado. Pela propriedade 2, j é maior do que zero. Ok. Vamos calcular a palavra bombeada, XYKZ. XYKZ, bom, aqui está o x, aqui está o y elevado a k, aqui está o z, vai dar 0 elevado a jk menos 1 mais 2n. Esse é o comprimento da palavra bombeada. Para satisfazer a propriedade 3, essa palavra deve pertencer a L para todo k maior ou igual que zero. Condição para pertencer a L é que a palavra possa ser dividida em duas metades iguais. Essa é a condição para pertencer a essa linguagem. Como a palavra é composta apenas de zero, tudo que eu preciso para partir a palavra em duas metades iguais é que o comprimento da palavra seja par. Que aí eu ponho metade dos zeros de um lado, metade dos zeros do outro. Então eu preciso que esse comprimento aqui, que a gente obteve da palavra bombeada, jk menos 1 mais 2n, seja par, né? Preciso que esse comprimento seja par para qualquer valor de k. Então eu preciso que jk menos 1 mais 2n seja 2 vezes alguma coisa. Isso que significa ser par. Ser par significa poder ser escrito como 2 vezes alguma coisa. Para algum inteiro qualquer aqui. Se j for par, essa condição vai ser verdadeira para todo k maior ou igual a zero. Tá? Porque se j for par, eu tenho aqui o produto de um número par por qualquer coisa é par. Um número par somado com outro número par, que é 2n, sempre dá um número par. Então, se o j for par, essa equação aqui vai ser verdadeira para qualquer valor de k. Tá? E se essa condição for verdadeira para qualquer valor de k, eu estou satisfazendo então a minha propriedade 3. Era isso que a propriedade 3 queria que acontecesse. Então a pergunta que fica é: existe alguma coisa que permita a gente concluir que j não pode ser par para obter uma contradição? Porque se j for par, não tem contradição nenhuma, está tudo funcionando. Então existe alguma coisa que permita concluir que j não pode ser par e assim a gente obtém a nossa contradição? Não. Não. Nada impede o j de ser par, honestamente. Então não tem contradição. Se o j pode ser par, não tem contradição. Mas se não tem contradição, isso significa então que L é regular, no final das contas? Também não. Também não. Significa apenas que a nossa escolha da palavra inicial não foi boa, foi bem ruim. A escolha da palavra inicial foi bem ruim. Não precisa existir contradição com toda e qualquer palavra que eu escolha satisfazendo aqueles dois requisitos. Tá? Não tem obrigação nenhuma de toda e qualquer palavra que eu escolher satisfazendo esses dois requisitos gerar uma contradição. Pode ser que a maioria não gere contradições, mas eu preciso de uma palavra que gere. Então a boa notícia é essa, eu só preciso de uma palavra que gere contradição. A má notícia é que eu não tenho dica nenhuma de qual palavra vai ser essa. Então
nos exemplos anteriores a gente já conseguiu de primeira. Na primeira palavra que a gente pegou, a gente já achou uma contradição. Aqui, não. A primeira palavra não deu certo. Mas a única coisa que isso significa foi que eu perdi meu tempo, vocês perderam o tempo de vocês, e que a gente vai ter que testar de novo com uma segunda palavra. Mas não significa que está tudo errado e que a linguagem é regular. É uma palavra que não deu certo, a gente tenta outra, tá certo? E segue em frente. Então, vamos ver. Fazer uma nova tentativa então. Pegar essa palavra aqui, ó. Já que o 0n e 0n não deu certo, tá? Porque quando a palavra era formada só por zeros, a condição para eu ser capaz de cortar uma palavra em duas metades iguais estava muito frouxa, muito fácil de satisfazer. E se é muito fácil de satisfazer, pelo outro lado da moeda é muito difícil de contradizer, né? Que é o que eu gostaria de contradizer. Então vou dificultar um pouco esse processo de partição em duas metades iguais, colocando aqui um 1. Então aqui vai ser 0n1, 0n1. Duas metades iguais, essa palavra está dentro da linguagem, e o comprimento dela é 2n mais 2, também satisfaz, é maior do que n. Então, pelo lema do bombeamento, deve existir uma decomposição x, y, z, satisfazendo as três propriedades lá do prólogo. Pela propriedade 1, olha aqui que bacana de novo. A propriedade 1 fala que o comprimento de xy é no máximo n símbolos. E o xy está no início da palavra. Então, pegando aqui o início da palavra w, para botar o xy pode ter no máximo n símbolos, então xy está nessa região da palavra. Se ela passar dessa região e entrar nesse 1 ou o que seja, como ela vem desde o início, ela vai ter que ter mais do que n símbolos. Tá certo? Então, x e y estão presos nessa região dos zeros aqui, pela propriedade 1. Isso me simplifica muito as decomposições que podem acontecer. Todas vão ter esse formato aqui. X é só de zeros, 0i, y também é só de zeros, 0j, e o z é todos os zeros restantes, n menos i menos j, e o resto da palavra, que é 1, 0n, 1. Pela propriedade 2, o j é maior do que zero. Vamos calcular o x, y, k, z. Então aqui está o x, aqui está o y elevado a k, isso tudo aqui é o z. Isso aqui. O resultado final é esse, 0, jk menos 1 mais n, 1, 0n, 1. Tá? Aí, para satisfazer a propriedade 3, essa palavra tem que pertencer à linguagem para todo k maior ou igual a 0. Repara como é sempre o início dos parágrafos é sempre igual. Né? Ou seja, a prova é muito repetitiva, ela é meio que quase que uma escritura de cartório, né? Ela tem as partes que sempre acontecem na mesma hora. Então, se você é quase um adestramento, assim, né? Se você pega o ritmo, você consegue fazer praticamente qualquer exemplo. Bom, para satisfazer a propriedade 3, o x, y, k tem que pertencer à linguagem para todo k maior ou igual a quiser. E a condição para pertencer a L, nesse exemplo do L, é que a palavra possa ser dividida em duas metades iguais. Aí como é que eu divido essa coisa aqui em duas metades iguais? Bom, como a palavra começa em zero, claramente a palavra começa em zero, então a segunda metade também vai ter que começar em zero. E como a palavra termina em 1, a primeira metade da palavra também vai ter que terminar em 1. Eu quero que as duas metades sejam iguais, então isso aqui são condições mínimas para eu ter chance de poder dividir a palavra em duas metades iguais. E aí a única maneira de tentar obter uma divisão dessa forma, ou seja, a primeira metade terminando no 1 e a segunda metade começando em 0, é eu dividir aqui, ó, entre esse 1 e esse 0. A única forma. Então formar a primeira metade com 0, jk menos 1 mais n, 1, e a segunda metade como 0, n1. Só que, né, quebrar aqui ainda não me garantiu, não é suficiente, é necessário quebrar aqui para eu ter chance de ter duas metades iguais.
Sem quebrar aqui, eu garantidamente não vou ter duas metades iguais. Mas quebrar aqui não é suficiente. Além de quebrar aqui, eu ainda preciso ter certeza de que eu tenho a mesma quantidade de zeros desse lado e desse lado, e a mesma quantidade de 1 desse lado e desse lado. A quantidade de 1 está clara que eu tenho a mesma quantidade dos dois lados, então não é um problema. Mas eu preciso, então, que a quantidade de zeros dessa primeira metade seja igual à quantidade de zeros dessa segunda metade. Para que as duas metades sejam iguais, então a quantidade de zeros na sequência inicial da primeira metade, que é jk-1 mais n, vai ter que ser igual à quantidade de zeros na sequência inicial da segunda metade, que é n. Então eu preciso ter jk-1 mais n, que é a quantidade de zeros da primeira metade, igual a n, que é a quantidade de zeros da segunda metade. Corto os n, jk-1 igual a zero. Como j é maior do que zero, k-1 é igual a zero, k igual a 1. Então, xyKz só vai pertencer a L quando k é igual a 1, que é uma contradição com a propriedade 3, que dizia que isso aconteceria para qualquer valor de k maior ou igual a zero. Tá certo? Só acontece para k igual a 1, enquanto devia acontecer para todos os k. Então eu tenho aqui uma contradição. O lema do bombeamento não é satisfeito e a linguagem L não é regular. Então, na segunda tentativa de palavra, eu consegui uma contradição e sei que a linguagem realmente não é regular. Vou para o meu quinto exemplo. Aqui a linguagem é 0j², ou seja, a linguagem que é formada por sequências de zero em que o comprimento dessas sequências é um quadrado. Zero, uma sequência de 1 zero, uma sequência de 4 zeros, de 9 zeros, de 16 zeros, de 25 zeros, assim também. Tá certo? Mostrar que o autômato finito determinístico também não tem capacidade computacional para calcular quadrados, né? Então, essa linguagem não é regular. Então, vamos mostrar isso. O prólogo de sempre. Suponha, por contradição, que L é uma linguagem regular. Então, pelo lema do bombeamento, existe um inteiro positivo n, chamado de comprimento de bombeamento, tal que para toda palavra w em L, onde w tem a comprimento maior ou igual a n, existe ao menos uma decomposição de w na forma w igual a xyz, tal que xy é menor ou igual a n, y é estritamente maior do que zero, né? Isso aqui saiu errado em todos os prólogos, mas dentro do parênteses está correto, é y diferente de epsilon, e xyKz pertence a L para todo k maior ou igual que zero. Eu vou escolher essa palavra aqui, né? O comprimento tem que ser maior ou igual que n, e o comprimento tem que ser um quadrado, então eu escolho 0 n ao quadrado. Então, com isso, o comprimento da palavra é um quadrado, a palavra está dentro da linguagem, e n ao quadrado é maior do que n. Certo? Então, pelo lema do bombeamento, tem que existir uma decomposição w, x, y, z, satisfazendo as três propriedades acima. Como, pela propriedade 2, o comprimento de y é maior que zero, já aqui está aparecendo correto, aqui tinha aparecido incorreto, mas aqui está aparecendo correto, né? Essa é a propriedade 2. Então, o comprimento de y é maior que zero pela propriedade 2, pela propriedade 1, o comprimento de xy é menor ou igual a n. Isso aqui é a propriedade 1. Agora, y é um pedaço de xy, tá certo? Então, o comprimento de y sozinho tem que ser menor ou igual ao comprimento de xy. Então, com isso, eu tenho dois limitadores para o comprimento de y. De um lado, eu sei que ele é maior do que zero. Do outro lado, eu sei que ele é menor ou igual a n. Tá certo? Então, aqui eu tenho limitante para y dos dois lados. Ele é maior do que zero e ele é menor ou igual a n. Vamos considerar a palavra, agora eu vou pegar um caso específico de bombeamento. Eu não vou fazer xyKz, eu vou fazer xy ao quadrado z, porque eu já vou mostrar que essa palavra não vai pertencer à linguagem.
como deveria pertencer para todo valor de k possível, eu já vou estar mostrando que não está pertencendo para k igual a 2, isso é suficiente para a minha contradição. Tá? Então eu vou considerar xy ao quadrado z. Pela propriedade 3, ela deveria pertencer à linguagem. Né? Agora eu tenho que o comprimento da palavra xy ao quadrado z é o comprimento da palavra original xyz mais o comprimento do y extra que eu estou acrescentando aqui dentro. Né? O comprimento da palavra original xyz era n ao quadrado. Então o comprimento dessa palavra é n ao quadrado mais o comprimento de y. E aí eu vou usar essas duas desigualdades de y aqui para estabelecer limites para o tamanho dessa palavra daqui. Certo? O menor valor possível para y, a gente viu que era y maior do que zero. Então, se eu substituo y por zero aqui, o comprimento mínimo de xy2z é n ao quadrado. Então, o comprimento de xy ao quadrado z é maior do que n ao quadrado. Por outro lado, o valor máximo para o comprimento de y era n. Então, se eu substituir o comprimento de y por n aqui, eu fico que o comprimento de xy2z é menor ou igual a n ao quadrado mais n. Né? Botando n em evidência, isso é n vezes n mais 1. Né? E, obviamente, n vezes n mais 1 é menor do que n mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque n mais 1 ao quadrado é n mais 1 vezes n mais 1. Então, é claro que n vezes n mais 1 é menor do que n mais 1 vezes n mais 1. Né? Nos dois casos eu tenho alguma coisa multiplicando n mais 1, mas no da esquerda eu tenho um n multiplicando e na direita eu tenho um n mais 1 multiplicando. Então esse número é maior, certamente. Tá? Então, o que acontece? O comprimento de xy2 ele é estritamente maior que n ao quadrado e estritamente menor do que n mais 1 ao quadrado. Então ele não é igual a nenhum desses dois quadrados, ele está preso entre os dois, e esses dois são dois quadrados consecutivos, né? N ao quadrado e n mais 1 ao quadrado. Então, esse comprimento de xy2z certamente não é um quadrado. Certo? Não tem nenhum quadrado entre n ao quadrado e n mais 1 ao quadrado, eles são consecutivos. Então, esse comprimento certamente não é um quadrado. E essa seria a condição para pertencer à linguagem L. Como não é um quadrado, não está pertencendo à linguagem L. Então, xy ao quadrado não pertence a L, o que é uma contradição com a propriedade 3. Né? Então, o lema do bombeamento não é satisfeito e a linguagem L não é regular. E isso acaba o nosso quinto exemplo. Certo? Então, isso encerra os exemplos e o conteúdo de maneira geral do capítulo 6, sobre o lema do bombeamento. Tá certo? Então, um abraço.